Capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedirdes. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, nos ensinando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Poder sentar, irmãos. Dia dos Pais, que Deus abençoe a todos os pais, continue abençoando, né? E eu quero nesta noite, irmãos, meditar com os irmãos sobre esse texto tão importante da palavra de Deus, onde Jesus fala do nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz para a gente ser sincero com o nosso Pai Celestial e não ser hipócrita. O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tem ensinamentos profundos para nós, igreja, hoje. E é interessante, irmãos, que quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, existem várias ideologias aí, filosofias de igrejas, que diz que o Sermão do Monte não é para a igreja hoje, é para a igreja após o arrebatamento, a igreja do milênio. Mas o Sermão do Monte é para nós hoje, ensinamento para nós hoje. Jesus ensinou seus discípulos exatamente no procedimento aqui do nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, na hora de orarmos, entrar no nosso quarto, né? E Deus está vendo, Deus vê tudo, sabe tudo. Vamos dobrar nossos joelhos e Deus vai ouvir a nossa oração. Por que no nosso aposento? Jesus está ensinando exatamente aqui, porque no nosso aposento você tem uma comunhão mais, vamos dizer assim, mais particular com Deus, né? Então você tem uma comunhão mais particular com Deus. E é interessante, irmãos, que nós temos aqui nesse texto alguns ensinamentos para nós hoje. Por que isso, irmãos? Quero, baseado nesse texto, meditar com os irmãos sobre um tema bastante importante para nós. Deus, nosso Pai de eterna bondade e misericórdia. Você vê nesse texto aqui a bondade e a misericórdia de Deus estendido a todo ser humano. Só que tem algumas coisas, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque sabe o que acontece? Muitas vezes o nosso conceito de pai está no conceito humano. E aqui Jesus está falando do nosso Pai no conceito do Pai Celestial. Então na Bíblia Sagrada, irmãos, Deus é conhecido nas Escrituras Sagradas como Pai em três sentidos bem distintos. Deus é conhecido na Bíblia Sagrada em três sentidos bem distintos como Pai. Então, que não deve ser confundido, porque nós fazemos confusão, é com nós mesmos, é fazer confusão. Primeiro, nós vemos que Deus é Pai, Jesus Cristo, em um sentido único, pela encarnação do Filho. Jesus Cristo, irmãos, ele não foi criado, ele foi gerado. Deus gerou Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então Deus é conhecido na Escritura Sagrada como Pai, veja bem, no sentido único de Jesus Cristo. Por que isso, irmãos? No sentido único, Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, o Filho único de Deus. No sentido expandido, veja bem, agora na Bíblia Sagrada, todos nós nos tornamos filhos de Deus, como diz João capítulo 1, a partir do verso 12. E a todos que receberam Jesus, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, para se tornar filho de Deus, tem que aceitar Jesus. Jesus é o
Filho unigênito de Deus. Mas todo mundo é filho de Deus? Não, negativo. Todo mundo é criação de Deus. Filho de Deus é quem aceita Jesus e vive uma vida como Jesus quer. Então esse é filho de Deus. Então Deus é Pai de Jesus Cristo em um sentido único, pela encarnação. Ele encarnou o Filho através do ventre de Maria, através do Espírito Santo que gerou lá no ventre de Maria, o Senhor Jesus Cristo no corpo humano, mas Ele era Deus encarnado, Ele era tanto Deus como era homem na sua essência. Veja bem, em segundo lugar, nós vemos na Bíblia Sagrada que Deus é Pai dos cristãos por adoção e redenção. João capítulo 1 fala sobre isso. Nós somos agora filhos de Deus por adoção. Somos agora, através de Cristo, adotados como filhos de Deus, pela redenção que existe no sangue de Cristo. O que é redenção? É ser redimido, é ser revivido, nascer de novo através do Espírito, da obra santificadora da cruz do Calvário, que Deus agora nos vê como filho. Então nós somos agora redimidos, reconciliados com Deus. E em terceiro lugar, nós vemos na Bíblia Sagrada que Deus é Pai de todos pela criação. Então, pela criação, Deus é Pai de todos. Só que tem um detalhe: Ele é o Criador de todas as pessoas. Só que veja bem, no sentido genérico, agora na essência, Ele é Pai de todos aqueles que aceitam o seu Filho como Salvador das suas vidas. Então é muito abundante as pessoas dizerem: Deus é Pai de todos. Em tese, você pode até dizer que é, mas na essência não é. Na essência Ele é Pai daqueles que conhecem a Cristo como Salvador e vivem através da redenção, da remissão dos seus pecados através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, nós vemos nesse texto aqui, quando Jesus fala assim: olha, você entra no seu quarto e teu Pai te vê em secreto. Veja bem, olha o que diz aqui o versículo 6 aqui: mas quando tu orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê e que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensa. Então veja bem, nós vemos nesse texto e podemos extrair o seguinte pensamento: Deus é um Pai pessoal. Ele é um Pai para mim, Ele é um Pai para você. Veja bem, Deus trata cada um de nós como Pai de uma maneira particular. E Ele não faz acepção de pessoas, não. Ele não tem, veja bem, Ele não tem o melhor para um e o pior para o outro, não. Ele é um Pai que dá a todos segundo exatamente a nossa comunhão com Ele. Veja bem, nós estamos falando de riqueza, irmãos. Estamos falando aqui de coisas espirituais. Riqueza é uma outra coisa. A pessoa fala assim: mas eu sou filho de Deus também, eu quero uma casa no Morumbi. Irmãos, não é assim. Quando questionaram Jesus sobre isso, Jesus falou assim: olha, os pobres sempre querem convosco. Então nós estamos falando de coisas espirituais, irmãos. Deus não vai dar um dom para o pastor, Ele vai dar um dom para o pastor e dar um dom para o irmão que está no banco da igreja também. Deus não dá um dom de profecia somente para a pessoa que recebeu o dom, não. Deus dá um dom de profecia para todos que pedir a Ele e buscar Ele. Então veja bem, Deus é um Pai pessoal a cada um. Veja bem, Jesus contou uma parábola sobre isso, sobre os talentos. Jesus contou a parábola exatamente sobre como que nós pedimos a Deus aquilo que nós necessitamos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala exatamente dos dons espirituais que são dados a todos que pedirem. Então Deus, em primeiro lugar, Ele é um Pai pessoal. Eu tenho o meu relacionamento com esse Deus que você não pode ter por mim, e nem o pastor pode ter por você. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós achamos que alguém pode interceder por nós diante do Pai. Não, irmãos. Nesse texto aqui, Jesus deixa bem claro: nós temos um Pai pessoal. Eu vou chegar nele conforme as minhas necessidades, conforme o meu querer, e eu vou conversar com Ele de acordo com aquilo, com o meu relacionamento com Ele. Agora, sabe o que acontece, essa questão do relacionamento pessoal particular? Você sabe que tem filho que só chega no pai quando tem necessidade, né? Ou precisa de alguma coisa. Quando
nas demais circunstâncias, e aí, velho, tudo bem, né? E aí, como é que tá? Mas quando o cara está no aperto, aí, pai, sabe que você tem um particular com o Senhor. É nós seres humanos, irmãos. Quando nós precisamos do nosso Pai Celestial, a gente sabe fazer a coisa certa. Aí você entra no quarto, você entra no jejum, entra na oração, vai para o monte, para aquela coisa toda, né? Porque você precisa do Pai Celestial. E Deus vai recusar? Não, irmãos. Qual é o pai que, mesmo que o filho seja um mala, ele não vai ouvir o filho? Qual é o pai que, mesmo que o filho seja um mala, ele não vai ouvir o filho? E Deus nos ouve, irmãos. Então, veja bem, Deus é um Deus pessoal para cada um de nós, para ouvir as nossas queixas, ouvir as nossas mazelas, nossas necessidades, e Deus está pronto a ouvir a cada um de nós. Veja bem, você pode dobrar seu joelho dentro do seu lar, fechando a porta do seu quarto, e você dobrar seu joelho, e Deus vai falar com você. Então, Deus é Pai de todos os cristãos, e particulariza cada um de nós. Olha, aquele ali eu chamei para isso. A Bíblia fala em Efésios 4:11 que Deus deu para apóstolo, outros para doutores, outros para evangelista, outros para mestre, e a fim das contas, outros para pastores e diversos ministérios. Então Deus, Ele é Pai de todos. Agora, Ele particulariza agora cada atividade do ser humano. E esse é um outro problema do nosso relacionamento com o nosso Pai. Você sabe que às vezes quando um pai tem vários filhos, ele tem posses, né? Então ele coloca um filho que tem mais habilidade, por exemplo, ele tem uma empresa, e tem um filho que estudou administração de empresa, e tem um outro que não quer estudar nada, né? Ele vai colocar qual dos dois para dirigir a empresa? Aquele que estudou, né? Que não quer nada com nada, não gosta nem de trabalhar, é isso? Claro que não, irmão. Ele vai colocar aquele que estudou administração de empresa para administrar a empresa. Mesmo que o cara erre, né? Mas veja bem, ele está qualificado para assumir aquela coisa, aquela empresa, aquele ministério. A mesma coisa somos nós, irmãos. Deus vai olhar particularmente para cada um de nós, para o chamado que Ele nos chamou e para a nossa ida ao chamado de Deus. Como que é a nossa ida? É nós desprendemos do nosso gosto particular e atendemos o chamado de Deus. Deus me chamou para ser um Spurgeon, diz uma situação. Se Deus me chamar para mim ser carregador de púlpito, naquela época carregava os púlpitos das esquinas, de um lugar para o outro. Se Deus me chamar para ser carregador de púlpito, eu vou ser um carregador de púlpito. Se Deus me chamar para ser intercessor, eu vou ser intercessor. Se Deus me chamar para ser evangelista, eu vou ser evangelista. Então, cada um de nós temos uma atividade, mas aí entra a questão do gosto. Não, eu não aceito isso que meu pai está me dando, eu estou rejeitando, e é onde nós perdemos muito. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus particulariza cada um de nós, e Ele sabe, na essência, do que nós somos capazes e do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele já sabe antecipadamente daquilo que você é capaz de fazer e daquilo que você não vai fazer, mesmo sabendo que sabe fazer. E sabe fazer. Mas Deus já sabe que você não vai fazer para Ele. Então Deus, sabendo de tudo, já pela sua onisciência, então Ele já sabe muitas vezes e não dá aquilo que nós pedimos. Outra coisa, irmãos, do Deus pessoal, Deus é um Pai que se relaciona com cada um dos seus filhos individualmente, nessa particularidade. Para quê? Para ver exatamente a nossa atitude diante dele. Irmãos, eu fui criado numa época, lá no sítio do interior, que era o seguinte: se tivesse duas pessoas idosas conversando, ninguém podia passar, principalmente crianças, ficavam esperando, e quando o mais velho estava assim, com licença, porque se passasse no meio, sem pedir licença, o couro comia. Ah, pastor, mas isso já foi. Não, irmãos, era respeito. Bença pai, bença mãe, bença tio, bença tia. Aí isso é coisa cafona. Não, irmãos, eu estou pedindo a bênção para a minha vida. Você sabe uma coisa? Nós não pedimos bênção para Deus,
mas nós pedimos de Deus a bênção para nossas vidas. E quando nós estamos orando, conversando com Deus, nós estamos pedindo a bênção dele. Hoje não se tem mais a respeito nem com o nosso Pai Celestial. A Bíblia nos ensina a fazer uma coisa, nós fazemos outra. A Bíblia manda nós fazemos uma coisa, nós fazemos outra. Isso é comum no ser humano. Então, veja bem, Deus tem um relacionamento e propósito específico para cada um de nós. Deus quer se relacionar, Ele tem uma bênção para você, Ele tem um ministério para você, Ele tem uma vitória para a tua vida, mas vai depender da sua relação particular com Ele. E também tem mais um detalhe aqui: não é na hora que eu quero, é na hora que o Pai quer dar. Tem mais essa ainda. Tem filho que fica no pé do pai até conseguir, mas às vezes o pai não pode dar, então demora a dar. Mas o nosso Pai Celestial pode todas as coisas, mas Ele nos dá aquilo que nós necessitamos para o dia a dia. Isso Ele sustenta, nos dá, porque você vai ver nesse Sermão do Monte aqui, Jesus fala sobre essa questão. Não está preocupado com o dia da manhã, com que vestir, com que comer, porque Deus sabe tudo que nós necessitamos, Ele supre a nossa necessidade. Mas está falando aqui de coisas maravilhosas que Deus tem, com coisas gloriosas, espirituais. Então, veja bem, Deus sabe de tudo. Antes de pedir, Deus já sabe tudo. Então, nessa questão desse relacionamento, é muito importante, irmãos, nós sermos sinceros com Deus, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus, e Deus, conhecendo o nosso interior, que Ele vê o secreto que está lá dentro de cada um de nós. Então, para Deus, nós não mentimos, não enganamos, não, porque Ele já sabe antes de você falar o que você vai pedir. Então, veja bem, Deus tem um propósito para cada um de nós, e nessa questão desse propósito, esse Deus é fiel em tudo em nossas vidas, mesmo naquilo que você acha que é impossível para você, que eu acho que é impossível para mim. Nesse relacionamento, irmão, Deus, Ele é fiel, Ele é um Deus fiel em tudo. Deus não nos chamou como filho para simplesmente ser aquele pai carrasco, não. Deus não é um pai carrasco, Deus é um pai de justiça, Deus é um pai de bondade, Deus é um pai fiel. Esse pai é um pai sem defeito, é um pai especial, só que Ele trata cada um de nós, irmãos, segundo o nosso querer. Jesus várias vezes falou para as pessoas: quer? O cego, você quer ser curado? O leproso quer ser limpo? A questão do nosso relacionamento está no nosso querer, mas muitas vezes, irmãos, o nosso querer não está no nosso relacionamento com Deus, como Deus exige. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, Deus é um Deus, é um Pai, veja bem, pessoal, de cada um de nós. Sabe que nós necessitamos, nós precisamos, mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele, no particular, no nosso dia a dia. Segundo lugar, Deus, como nosso Pai e Senhor, realiza em nós a sua vontade. Verso 8 diz aqui: não nos assemelheis, pois, aos hipócritas, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes que vos pedis. Então Deus é um Pai e Senhor que realiza em nós a sua vontade. Irmãos, eu já falei aqui, torno a falar. Veja, eu chegar para Deus e falar: Senhor, olha, eu quero uma Ferrari. Para que eu quero uma Ferrari se não consigo pagar nem PVA? E aonde eu vou andar com uma Ferrari? Às vezes nós queremos, irmãos, o crente tem que sempre pedir coisas grandes. Irmãos, você vai chegar no seu pai e pedir além do que ele pode? Ele não vai dar, porque ele não pode. Nosso Deus pode dar tudo. Deus, eu sempre falo, Deus pode fazer essa cadeira de plástico virar ouro? Pode. Mas aonde Deus vai ser glorificado na cadeira virar ouro? Deus foi glorificado quando a jumenta falou? Não. Deus foi glorificado quando um galo falou? Não. Sabe, irmãos, nós temos que olhar muito para essa questão. Aonde Deus vai ser glorificado?
se ele fazer essa cadeira de plástico virar ouro? Isso aí é tentar Deus, é que Satanás fez com Jesus. Olha, pede o Pai Celestial que essas pedras se transformem em pão. Eu estou querendo que o meu Pai mude a estrutura da natureza, o plástico vire ouro. Aí Satanás vai dizer para Deus: Senhor, está certo, para o pastor que pediu a cadeira de plástico virar ouro, o Senhor fez a cadeira virar. Agora para o pobre que está mendigando, pedindo pão para comer, o Senhor não transforma a pedra em pão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nosso Pai é justo, irmãos. Ele é um Pai justo. Sabe, embora aconteça hoje, né? Muitas vezes a pessoa entra numa dívida, numa prestação, para agradar um filho. Mas Deus não vai fazer nada que prejudique a sua majestade, a sua santidade e a sua realeza. Então Deus é um Pai que realiza a sua vontade. Mas por que isso, irmãos? Ele sabe todas as necessidades antes de pedirmos. Ele sabe o que você precisa. Então, quando nós oramos Pai Nosso, nos dá hoje, por nós que nos dá hoje, nós estamos pedindo o que é correto. Você sabe que nós temos um costume, e isso aí é tradicional, todo ser humano, eu faço isso, não sei se os irmãos não fazem, né? Mas eu creio que a maioria que faz. Eu oro Pai Nosso, do Senhor, Pai Nosso que nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, Senhor. Mas ó Senhor amado, depois que eu acabo de orar o Pai Nosso, Senhor, mas acrescenta mais isso, mais aquilo, aquilo outro. Irmãos, a oração modelo é nós pedimos o básico. Jesus disse assim, aqui nesse Mateus, encerrando o capítulo 6, no verso 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós temos Deus como nosso Pai, confiamos e cremos nele, que ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Você não precisa pedir uma casa, que Deus sabe que você precisa de uma casa. Você não precisa pedir um carro, que Deus sabe que você precisa de um carro, irmãos. Agora eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir, mas eu não necessito pedir, porque se eu pedir o básico, Deus já sabe que eu preciso além do básico. Irmãos, você sabe que tem pessoas que às vezes, devido a alguns testemunhos que a gente ouve, que ao invés de ser testemunho é testemunho, a pessoa fala assim: Deus me abriu uma porta já de chefe, um emprego de chefe. Irmãos, Deus pode abrir a porta? Pode, irmãos. Só que veja bem, quando você entra numa empresa de chefe, porque você está capacitado para aquilo, para assumir aquela responsabilidade. Agora, se Deus abriu a porta, não, o diabo não vai fechar, porque a porta que Deus abre não fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. A pessoa, quando testemunha que Deus abriu a porta e ela entrou de chefe lá, daqui a pouco a pessoa já não é mais chefe. Olha, o diabo fechou a porta. Aí tem duas questões. Tem a questão que não foi Deus que abriu, e tem a questão particular da pessoa. Porque eu trabalhei em empresa, eu sei que tem muita gente que Deus abre a porta para uma empresa, ao invés dela preservar a porta aberta, ela faz Deus fechar a porta. Eu conheço muitos. Conheci pessoas que Deus fechou a porta por quê? Imprudência, negligência, preguiça, e fim das coisas. Então veja bem, Deus, ele é o nosso Pai, e o Senhor realiza em nós a vontade dele, não é a minha vontade. Muitas vezes a minha vontade, ela é sem contexto, veja bem, sem contexto do ideal de Deus, e Deus não vai realizar. Deus não vai me dar algo que vai ser prejudicial para a minha vida, para o meu ministério. Então, outra coisa que fazemos aqui, Deus, como nosso Pai, tem interesse e cuidado protetor por todos os seus filhos. Igualmente Ele protege a todos. Igualmente Deus protege a todos. Deus vai nascer o sol sobre o justo, sobre o injusto, e sobre os cristãos Ele protege a todos igualmente. Mas pastor, como que tem algumas pessoas
que acontece acidente, acontece isso, acontece aquilo. Irmãos, a vontade soberana de Deus, ela é a ação de Deus no mundo. A vontade permissiva de Deus, só Deus sabe porque Ele permitiu. E muitas vezes nós, como cristãos, nós deixamos a vontade soberana de Deus e agimos e pedimos e oramos e insistimos para entrar na vontade permissiva de Deus. E é onde acontecem as coisas ruins na nossa vida. Porque na vontade soberana de Deus eu tenho a minha proteção garantida. Na vontade permissiva de Deus eu estou sob a minha vontade. Você quer? Então você vai receber, está aí, ó. Só que você se vira com isso. Para você entender, tem moça que ela ora para Deus dar um marido, né? E ela quer aquele cara. Depois que casa, não é nada daquilo lá. Aí o negócio complicou. Aí o negócio azedou. Estou fazendo uma comparação. Mesma coisa o rapaz que ele ora para Deus dar uma mulher, aí que ora, e Deus quer dar outra, não, mas eu quero aquela. Rapaz, aí quando casa não é nada do que o cara pensar. Aí o negócio zero. A mesma coisa a pessoa. Tem pessoas que ora a Deus para determinada coisa. Olha, eu quero isso. E Deus fala assim, rapaz, mas eu tenho coisa melhor para você. Não, mas eu quero isso. Aí quando recebe de Deus, rapaz, não era nada que a pessoa pensava que era. Quantas pessoas estão nessa vontade permissiva de Deus? O pai permite. É a mesma coisa que o pai por filho. Pai, eu quero uma bicicleta. Você quer uma bicicleta para quê? Eu quero andar de bicicleta. Você vai andar de bicicleta onde? Vou andar aqui no quintal, vou andar aqui no quintal. Aí o pai comprou a bicicleta para o filho. Olha, você não vai sair na rua para lugar longe. Aí o filho pega a bicicleta e vai dar umas voltas, né? Aí é atropelado. O pai que é culpado? O pai é culpado porque ele deixou o filho andar de bicicleta. Não, ele avisou o filho. Mas o filho foi andar, foi atropelado, quebrou a cabeça, quebrou o braço, quebrou a perna. O pai tem culpa? Pela justiça comum aí, hoje, eles condenam. Mas está errado, a culpa é do filho. Estou fazendo uma comparação, minha irmã, somos nós. Deus fala assim, olha, eu vou te dar isso, mas toma cuidado. Aí nós não tomamos cuidado, o que acontece, irmãos? Vem as consequências. Oh Senhor, mas o Senhor não viu? Deus viu. Mas veja bem, Deus cuida de mim, Deus realiza em mim a sua vontade, mas a vontade de Deus e a realização de Deus não está me agradando, eu quero mais. Aí eu vou entrar na minha vontade, e é onde eu vou sofrer as consequências, irmãos. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. E quanta gente, irmãos, quantas pessoas estão sofrendo por sair da vontade soberana de Deus e entrar na vontade permissiva de Deus. Você quer, então está certo. Outra coisa que nós vemos nessa questão, Deus é nosso Pai, Ele é fiel, constante e imutável, Ele não muda, Ele está sempre conosco. Mesmo nas horas mais difíceis que você pensa que Deus não está com você, Deus está com você. Deus está presente ali, mesmo quando você é ingrato com Ele. A Bíblia diz, mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Ele é um Pai que está sempre presente ali, sempre fiel ao nosso lado, sempre procurando a cada um de nós. Então, Deus é o nosso Pai, que trabalha em favor de todos os momentos das nossas vidas. Mesmo aquele momento mais difícil da tua vida, Deus vai estar trabalhando em favor dos seus filhos. Mas muitas vezes, irmãos, não é suficiente para nós. É como aquele filho que o pai pode dar uma camisa
razoável, mas ele quer uma camisa de marca. O pai pode dar um tênis para ele andar, mas ele quer um tênis de marca. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que os prazeres pessoais, veja bem, sobrepõem a vontade soberana de Deus. E nós, como filhos, temos que parar para pensar nisso, irmãos. A vontade soberana de Deus tem que exercer uma atividade na minha vida. Muitas vezes, irmãos, quem não quer ser feliz? Quem não quer ter um bom carro? Quem não quer ter uma boa casa? Quem não quer ter um bom emprego? Todos nós aqui queremos isso. Mas na hora de Deus, irmãos, Deus abre as portas dos céus e faz tudo em nosso favor. Buscar em primeiro lugar a sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, você e o Pai secreto, conversa com Ele, derrama suas lágrimas, porque Deus com certeza irá nos ouvir. Deus diz o texto aqui que Ele nos vê em secreto, conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura, e com certeza Ele irá nos ouvir, irmãos. Terceiro lugar, irmãos, Deus é um Pai que está nos céus e está em nós. Isso aqui é profundo, irmãos. Um Pai que está lá no céu e está em nós através do Espírito Santo. O nosso Pai terreno não pode estar conosco em todos os lugares e em todos os momentos. Não pode. Pega o caso do Márcio aqui. Seu pai está a 400 quilômetros daqui, não é isso? Ele não pode estar aprendendo com o Márcio. Mas o Deus que ele serve está lá no céu, está dentro dele. O Deus que você serve, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está entronizado lá no céu, mas está dentro de você também através do Espírito Santo. Não é suficiente isso para nós, irmãos? Saber que nós temos um Pai que está lá no céu e está dentro de mim também. Olha que coisa impressionante. Então Deus é um Pai que está no céu e está em nós. Veja o que Jesus diz aqui em Mateus 6,18. Olha aqui: para não pareceres aos homens que Jesus, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que está oculto te recompensará, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então Deus é o Deus que está no céu. Diz um texto aqui também de Mateus 6, que o Pai que está no oculto vê e sabe o que você necessita, o que você precisa, Ele vai te recompensar. Por que isso, irmão? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo confirma que Deus é nosso Pai. Romanos 8,16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então agora, quando você fecha a sua porta, você dobra o seu joelho, você começa a falar com Deus, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, está dentro de você, começa a testificar. Agora a Bíblia fala que ele clama: Abba, Pai, Paizinho, ouça a oração da minha filha, Paizinho, ouça a oração do meu filho. E muitas vezes nesse momento nós não temos nem palavras para orar. A Bíblia fala que nós não sabemos nem pedir como convém, mas o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Olha que coisa tremenda, olha que Pai amoroso. Jesus falou para os discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Olha, o Deus que está lá no céu está dentro de você, para que você se comunique com Ele, porque a distância é longa, mas através do Espírito Santo você entra na presença desse Pai, e o céu se abre para você, você fala com Ele, como se estivesse falando com o seu Pai que está do seu lado. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, está te contemplando, e Ele está trabalhando em teu favor. Outra coisa que nós vemos nessa questão: Deus, como nosso Pai, nos dá o direito de chamá-lo a qualquer dia e qualquer horário. Não existe dia e não existe horário para Deus te ouvir. Sabe, irmãos, sabe algumas coisas que a gente ouve que você tem que deletar. Ainda bem que tem uma tecla no computador que coloca, deleta, né? A mesma coisa no nosso ouvido. Nosso ouvido tem que deletar muitas coisas. Olha, irmãos, hoje é o dia disso. Então existe culto do empresário, culto disso. Não,
veja bem, para você falar com Deus, não existe um dia específico. A igreja tem culto terça, quinta, sábado, domingo, porque é uns dias de reunião, da eclésia. Aqui nós estamos falando que você fala com Deus na sua casa, no seu particular, o seu pai que te ouve em secreto. Aqui você adora Ele. A eclésia é ajuntamento de adoração para louvor e glória do Senhor. Aqui nós louvamos a Deus e aprendemos da palavra. A ministração da palavra é que nós aprendemos a relacionar com o nosso Pai. Isso chama-se educação cristã. Nosso Pai nos educa como filho para relacionarmos com Ele. Então, um puxão de orelha faz parte da educação. Uma varinha que a Bíblia fala, usa vara na criança, hoje é proibido, hoje é crime, né? Mas a Bíblia que fala, a varinha faz parte do ensinamento, da educação cristã. Deus usa o cajado para nos ensinar. O salmista diz que a vara e o cajado confortavam, ele consolava ele. Então muitas vezes Deus usa o cajado, usa a vara para nos ensinar. E às vezes nós não aceitamos a correção do nosso pai. Hebreus diz que exatamente, olha, lá em Hebreus capítulo 12, que os nossos pais carnais nos corrigem para o nosso bem, muito mais o nosso Pai celestial. Você é filho de Deus e muitas vezes nós somos corrigidos por Deus para o nosso bem, não é para o nosso mal. Deus, esse Pai de amor, imensurável, bendito, eterno, esse Deus gracioso, não quer que nós venhamos a tropeçarmos, a sermos, veja bem, escolha desse mundo. Não, Deus não quer isso, mas Ele quer que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. Qual é o pai que gosta que o filho minta para ele? Qual? Não tem nenhum pai. Qual é o pai que gosta que o filho engane ele? Ah, pai, eu vou em tal lugar assim, assim, né? Aí acontece um acidente, o cara foi para outro lugar. Aí acontece um acidente. Irmãos, na área que eu trabalhei numa empresa. E quando foi um domingo, chegou uma família desesperada na porta da igreja, da empresa lá. Aí lá vão os guardas me chamar lá. Aí vou eu com a assistente social. Olha o seguinte, ó. Chama fulano de tal aí que os dois filhos morreram afogados lá em Santos, na represa. Só que ele disse que ia trabalhar no domingo e não foi trabalhar. Ele estava em Santos. Saiu de casa, falou para a esposa que ia trabalhar, a família quer trabalhar, mas não estava trabalhando. Só que avisou a segurança, se alguém telefonar para mim, disse que eu não posso atender ninguém. Aí eu fui lá, cheguei no local onde ele trabalhava, não tinha ninguém não, a pessoa veio trabalhar não. Cheguei lá e falei para vocês, ó, a pessoa não está trabalhando não. Bom, e aonde essa pessoa está? Aí conversando lá com a segurança, ó, o cara telefonou para fulano de tal, ele disse que é para Santos. Então é o seguinte, naquela época não existia celular, né? E agora? Vai alguém para onde que é? Para tal lugar. Então vai lá ver se encontra. Chegou lá e encontra o cavalo na praia. Ó, volta para sua casa. E seus dois filhos morreram afogados na represa. E sua mulher foi lá na fábrica. Se prepara que o pau vai quebrar. Está cheio de filho de Deus fazendo isso com Deus. Dizendo que vai para um lugar e vai para outro. Dizendo uma coisa e fazendo outra. O nosso Pai, irmãos, nos corrige para o nosso bem. Não adianta a gente tentar enganar. E se acontece um acidente no percurso? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, não venhamos a praticar esse tipo de coisa. Então veja bem, o nosso Deus é um Pai que nos vai chamar qualquer dia, em qualquer hora. Mas veja bem, nós não vamos fugir do nosso itinerário. Qual é o nosso itinerário, irmãos? O céu. O itinerário do cristão é o céu, irmãos. Tem muitos cristãos que estão pegando o itinerário errado. Você vai pegar, você fica no ponto, daqui a pouco tem outros que pegar, não sei terminal, né? No terminal tal, mas vai ver, eu passo um monte daqui, vai para lá, mas eu vou para lá mesmo. Não é assim não. Toma muito cuidado com outra coisa. Deus é um Pai que recompensa cada filho, né? Porque cada filho faz por ele e para ele.
Irmãos, a nossa recompensa, quando Jesus falou para os discípulos, olha, que falou aos discípulos sobre o ministério, sobre que eles tinham que deixar pai e mãe, tudo, e ele falou, e nós deixamos tudo, seguimos. Eu falei assim, olha, nessa vida vocês vão receber 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Quando nós deixamos tudo, irmãos, para seguirmos o nosso Pai, a nossa recompensa com certeza virá de Deus. Qual é o Pai que não recompensa o Filho? Muito mais o nosso Pai Celestial. Outra coisa, irmão, Deus age em nós como um Pai Criador e um Pai Remidor. Você parou para pensar, se o teu Pai Celestial não tivesse chamado você para ser salvo quando você estava numa hora dessa? Você já parou para pensar, se Deus como Pai amoroso não tivesse falado com o teu coração, na tua mente, sobre a salvação, aonde você estaria caminhando agora? Ou você está caminhando, mas Deus nos chama pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, porque Ele nos ama, porque Ele amou a nossa vida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então Ele é o Pai Criador e o Pai Remidor. Ele é o Pai que cria e o Pai que salva. Ele é o Pai que cria e o Pai que salva. Nós podemos ser pai de vários filhos. Se o filho ficar doente, às vezes não podemos fazer nada para os nossos filhos levar do médico. Mas o nosso Pai Celestial, mesmo nas nossas enfermidades mais terríveis que é o pecado, o nosso Pai cura através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A enfermidade mortal do ser humano que é o pecado, o nosso Pai cura lá na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo. Ele perdoa nossos pecados, faz com que nossos pecados sejam perdoados e esquecidos. Então, veja bem, Deus age como Pai em qualquer momento e em qualquer circunstância. Não vai deixar você à mercê do adversário ou à mercê do seu inimigo, não. Jesus falou para os discípulos, olha, quando vós fores, vou pregar o Evangelho, vocês saírem, não estão preocupados com os tribunais, não, porque o vosso Pai Celestial nos vai assistir nesse momento. O Espírito Santo vai fazer lembrar de tudo que nos ensinou. Outra coisa, Deus age como Pai, prometendo e cumprindo tudo que necessitamos. O que Deus tem para cada um de nós, para suprir as nossas necessidades, são maiores do que as nossas necessidades. O que Deus tem para suprir as nossas necessidades é maior do que as nossas necessidades. Às vezes é fácil nós falarmos que o azeite nunca faltou na botija e que a farinha nunca faltou na panela, mas o difícil é você acreditar nisso, acreditar que um Deus que tem muito mais poder para suprir as tuas necessidades do que as tuas necessidades na essência. E nós muitas vezes não cremos nesse Pai. Nós não temos, veja bem, a consciência desse Pai que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, como diz o apóstolo Paulo. O Pai que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Esse é o nosso Pai, que muitas vezes nós limitamos o trabalhar dele, limitamos o agir dele, porque tentamos limitar o poder da ação dele. Mas, irmãos, mude a sua estratégia, mude os seus conceitos sobre esse Pai Celestial. Talvez nós, cada um de nós aqui, tenhamos uma falha no nosso relacionamento particular com Deus, mas Deus quer nos moldar a cada um de nós, nosso relacionamento particular com Ele, para que nós sejamos vitoriosos, irmãos, porque a Bíblia diz que nós somos mais vitoriosos do que aquele que nos amou. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A nossa vitória, irmãos, está no nosso Pai Celestial. As nossas conquistas, irmãos, está no nosso Pai Celestial. Tudo que nós quisermos, que nós necessitamos e que nós almejarmos, está nas mãos de Deus. E tem uma coisa, irmãos, a tua vitória da mão de Deus, ninguém arrebata. Você tem que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém arrebata da minha mão. Que privilégio que nós temos um Pai que é poderoso. Sabe, irmãos,
A criança, quando tem um pai, né? Tem até certas crianças que prevalecem. Ó, meu pai é isso, hein? Cuidado com ele, hein? E você tem um pai que é soberano sobre tudo e sobre todos. O meu pai é o bambambam. Aí você fala assim: o meu pai é o Senhor dos senhores. Ele é o soberano. Que Deus nos ajude a mudar o nosso conceito de pai. Nós temos um Deus tão grande, um pai tão grande, um pai amoroso, e o nosso conceito desse pai, nós fazemos um pai tão pequenininho. Concluindo, irmãos, como podemos responder a um pai tão bondoso e tão amoroso? Em primeiro lugar, com confiança absoluta nesse pai. Você sabe que uma criancinha, quando o pai fala, vem, ele já joga os braços. Ele confia que o pai vai pegá-lo. Na sua inocência, ele confia que o pai vai pegar. E sabe que o pai pega mesmo. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos que ter confiança absoluta que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, está com as mãos estendidas, com os braços estendidos para nos receber, para nos segurar, para nos sustentar. Você pega os salmos que a gente gosta de ler tanto, né? E os salmos falam exatamente sobre tudo isso, né? E muitas vezes nós lemos, mas não praticamos. Em segundo lugar, como podemos responder esse pai amoroso, esse pai tão bondoso? Fazendo a vontade dele, como ele ensinou aqui. Ele no seu aposento, fecha sua porta. Você não vai deixar de congregar. Terça, quinta, sábado, domingo, é para você ser grato por aquilo que você conquistou através do seu pai. A eclésia, ajuntamento, a reunião dos santos, é para isso. Nós vamos louvar e agradecer a Deus pelo que Deus nos fez, pelo que Deus nos deu. Então, fazendo a vontade dele, qual é a vontade dele? É que eu seja sincero, que eu seja honesto com ele, que eu não tente enganar ele, e que meu itinerário seja exatamente ele. Eu não vou fazer um outro percurso, não vou cortar caminho, não. O meu itinerário, por mais difícil que seja, para chegar ao céu, eu tenho que seguir por esse itinerário, não posso mudar. E por último, irmãos, como é que eu posso responder esse pai tão amoroso e bondoso? Amando e reverenciando de todo o meu coração. Como diz aquele louvor: meu coração é para ti, Senhor. O meu louvor é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Que Deus venha nos ajudar.